Shalom, shalom, shalom. nayebisi bino ndenge nazosala oyo Do jeito que o doutor faz, satana nayebi ki azosepela te. sabemos que Satanás não está a gostar. Satana nayebi ki yo osepela te. Satanás sei que não estás a gostar. yango outi kobuka batelefone na ngai nyonso ya réseau sociaux Por isso que quebraste todos os seus telefones da rede social. me ngai Mas ele naza na yesu kristo. está com Jesus Cristo. yesu kristo Jesus Cristo aza capable ya kosombela nga batelefone ebele é capaz de comprá-lo vários telefones. nyonso na kolinga Tudo o que ele quiser mpo na mosala na ye. pela sua obra. natambolaka na telefone te mpo na fiere O doutor não anda com telefone por vaidade. te Não, eya mpo na yesu kristo. é por Jesus po Cristo. soki nazali ndenge nazali Se ele está como é, ezali mpo yesu kristo azali. é porque Jesus Cristo está. soki yesu kristo asalaki nga boye Se te Jesus não o fizesse assim, nalingai nazala docteur afonso te. não seria doutor yango Afonso. chaque temps Por isso, cada tempo, chaque moment cada momento, nazalaka reconnaissant epai ya yesu o kristo. doutor reconhece a Jesus Cristo. nalobaka nkolo yesu kristo Diz Jesus, Senhor Jesus nazali Cristo, nani quem sou? yo kaka nde. Somente tu. yango ntango nyonso namikitisaka liboso epa na ye Por isso, quando me humilho diante dele, yango nakangi miso nazobondela por isso que fecho os olhos, estou a nali orar. nkolo yesu Digo, Senhor Jesus, yokela ngai mawa tenha pena de mim. nazali moto na botau Sou alguém perdido. nazali kaka moto Sou apenas homem. me Mas yo nde moto ozokomisa nga makasi tu quem me fortaleces. na reconnaître ke nasalaki mabe songolo Reconheço que eu fiz algo de mal. papa na ye epai na yo yesu Pai, eu venho diante de ti, Jesus limbisa Cristo. ngai Perdoa-me. limbisa ngai Perdoa-me na mabe nyonso nasalela yo em tudo de mal que eu fiz. kosala yo mabe Fazer mal para ezali ondie ti kozongisa yo na ekulusu é como se estivesse a te crucificar outra vez. me Mas yo lobi tose sanctifie mikolo nyonso disseste para nós nos santificar todos os olobi dias. personne n'est juste Disseste que ninguém é justo. yango wana tozosala yango Por isso que o fazemos. yo lobi ntango tokosenga bolimbisi liboso na yo Disseste quando nós pedir perdão a ti. yo ozali juste epe fidèle Tu és justo e fiel mpona kolimbisa biso. para nos perdoar. merci mpo olimbisi biso Obrigado porque na perdoaste nyonso ya mabe em tosalaki tudo de mal que ngolu na ye fizemos. kiti kati na bomoi na A biso sua graça desceu em nossas na ntango vidas. oyo totikisi liloba na yo yesu kristu Neste momento deixamos mais a sua apona palavra. lola tokumisi yo na liloba na yo lisusu ya malamu Pai do céu, te glorificamos pela sua boa palavra. papa tika ete liloba na yo ekita na mbuma ya malamu mpo bato balia Deixa que a sua palavra seja bom fruto que as pessoas vão de comer. bayoka elengi na mbuma na yo mpo echange bavi na bango. Que sintam prazer do seu fruto que para que mude as suas vidas. merci mpo na présence ya saint-esprit na esika oyo Obrigado pela presença do Espírito Santo neste lugar. merci mpo na absence totale ya moni satana na esika oyo Obrigado pela ausência total do inimigo Satanás. na tokumisi yo Te glorificamos na kombo na yesu em kristu nome de Jesus Cristo. nde tolobi merci Assim dizemos obrigado. tolobi merci Dizemos obrigado. tolobi merci Dizemos obrigado. jésus christ est bon Jesus Cristo é bom. soki nalobi jésus christ Se digo Jesus Cristo, bamisu balobi jésus christ owapi alguns dizem qual Jesus Cristo. nga nazolobela de nazareth O doutor fala de Nazaré. nayebi te soki yo ozolobela nani Não sabemos se tu falas de me quem. nga nazoyebisa yo jésus christ de nazareth Mas o doutor fala de Jesus Cristo de oyo Nazaré, akufaki que morreu asekwi troisième jour e ressuscitou no oyo terceiro azali dia. na droite ya papa mpe kati na biso Está na direita do Pai entre nós. tozolobela mingi femme de nuit et mari de nuit Falamos muito dos maridos e as mulheres noturnas. me ntango tozoloba yango Mas quando falamos delas, bato ndenge bazotala biso kuna balobi e papa loba yango toyebaka yango te muitos quando nos assistem dizem, Pai, fala, nós não sabemos acerca disto. bato mingi bakangami na kati ya femme de nuit Muitos estão presos nas mulheres noturnas. bato mingi bakangami na mari de nuit Muitos estão presos em maridos noturnos. ok bazobosana ke bango moko nde bafungola yango baporte Eles se esquecem porque que são eles mesmos quem abriram as portas. ndeti na banda kopesa nao lisolo moko boye Por exemplo, kaka lelo somente hoje, lisolo ezwami uma história foi contada. mosala nzambe ake koteya papa moko na mama moko O servo de Deus foi pregar um casal. landanga malamu Siga bem, landanga malamu siga bem. okoloba ndenge nini ngai napesaka porte na mari de nuit ou femme de nuit akota Te perguntas como é que eu dou o acesso para o marido noturno e a mulher noturna entrar. ake kokuta mwasi na mobali baza koswana Foi encontrar o pastor encontrou o casal a discutirem. baza kowela nini
O que é que eles discutiam? mwasi apesi rapport A mulher deu o seu relatório, alobi disse, mobali na nga o meu marido, ntango nyonso o tempo todo, ye azala kaka na biro ele fica apenas no escritório. e na biro wana E naquele escritório, meme akobanda 0 ti 3 heures começando das 0 até as 3 horas, akobanda 21 heures ti 0 heure começa das 21 até as 0. aza komipesa heure mingi na kati ya biro ke libala Ele dava muito tempo no seu escritório em vez de dar atenção ao seu lar. me libala mpe Mas o lar também. ezosenga ke mwasi azolinga azala na mobali na ye A mulher quer estar junto do seu marido, me mobali mas o marido, nzongo ndenge azalaka na kati ya biro afinal de contas, quando ele fica no escritório, lokola bazalaka na bango na bainternet já que tem a rede social, a nyonso internet, ezali nango tem tudo, mwasi ayebaka te a mulher não sabe. me mokolo mosusu mwasi kaka ndenge kanda esali ye Num dia a mulher se irritou, alobi te disse, não, trop c'est trop já basta. il faut nakota É preciso que eu entre. atindiki porte na makasi Empurrou a porta com a força, akende kuna encontrou, amona viu, mobali na peni na ye o marido segurou o seu pênis. te soki nalobi mobali na peni na ye mosu ozoyoka bien te Talvez não estás a ouvir bem. mobali na goro na ye O homem com seu pênis, te nalobi su bien te mpo na bato misusu para alguns não entenderam. mobali na likata na ye toloba bien O homem com seu pênis, po ntango tozoloba boye toyoka bino soni te do jeito que se fala assim, não se sente vergonha. po okolobaki te paster nayokaki bien te Vai dizer, não ouvi bem. olobaki peni me ngai nayokaka na nga ka lingala Falaste pênis, mas eu escuto apenas lingala. yango tolobi na yo Por isso te dizemos, mobali na peni na ye o homem com seu pênis atelemi liboso ya ordinateur estava diante do computador. aza kose masturbe na peni na ye Ele se masturbava com seu pênis. e na kati ya bilili wana E naquela imagem, mwasi mpe mosusu a outra mulher afungoli sexe na ye abriu seu ye órgão mpe kuna azosala ndiye bazokotisa e ela também fazia como se estivesse a ter relações. mosusu mpe azosala ndiye azobimisa E o homem também se masturbava. sikoyo mwasi ya libala E a mulher casada ye moto ayi kokanga mobali na ye bongo encontrou, apanhou em flagrante assim o seu marido. nayebisi yo Dizemos, mobali azangi na likambo akoloba o marido não tinha o que dizer. azoyeba te akoloba nini Não sabia o que ia de dizer. yango masturbation ndenge mpe ezalaka Por isso, do jeito que a masturbação babenga yango pupeta chamam de punheta. punyeta wana nazoloba yango mana kalau Isto é em calão. na kati ya biso toloba na masturbation Do jeito que falamos da masturbação. yango que é ezalaka conhecido soko como okangi punheta. moto azosala yango Quando apanhas alguém a se masturbar, akomaka kizengi zoba ondie motu moko alindi na mai fica como se fosse um tolo envergonhado, po ezala eloko moko ya soni porque é algo vergonhoso. me tala ndenge bakangi papa wana Vê do jeito que apanharam este homem, soko otali mwasi oyo aza na ye vês a mulher que ele tem, otali kote asuki koloba te vês ao lado do seu cabelo, não, otali kote elongi ya mwasi kitoko makasi vês o rosto da mulher muito bela, otali kote fwengi oyo tolobaka mabele kitoko vês que tem bons seios, mwasi akoka a mulher é completa. me tala ndenge satana azwi papa mokolo Vê como Satanás brincou com um homem adulto, aza kokomisa ye zoba na nzela ya whatsapp fez dele tolo por meio do WhatsApp, akomisi ye zoba na nzela ya réseaux sociaux fez dele um tolo através da rede social. papa mokolo boye satana longolisi ye bilamba Um adulto, Satanás fez ele se despir. mwasi wana mpe mosusu mpe satana longolisi ye bilamba Aquela mulher também, Satanás lhe fez se despir. tala ndenge azosakana na bango na réseaux Eu sociaux como brincava com os dois na rede social. ye bango kaka na réseaux sociaux Saiba que na rede social nyonso tu ezalaka enregistré tudo é gravado. yango ozomona Por isso que vês baporno mosusu oyo ezowuta libanda outras pornografias que vêm de fora. eza kaka bato oyo bazosala na réseaux sociaux São o que as pessoas fazem na rede social, ndenge azofilme do jeito que ele filma. ye azomona kaka ke ezokende yango na mopepe Ele pensa que vai somente assim a um ar livre. nzoka nde mokolo Mas afinal de contas, o mokolo adulto, réseaux sociaux dono da rede azozwa yango mpe social, azokende koteka esika mosusu ele pega e vende no outro lado. lokola image ezalaka mbongo
já que é dinheiro, yango surtout ya porno principalmente de yango pornografia, nde esitaka bato isso incita as batenga pessoas. yango cher bino mo boyebi Vende-se caro, vocês sabem, me biso tozolobela yango te mas nós não falamos dela. tozolakisa oka ndenge nini satana azosaka no na réseaux sociaux Mostramos-te como Satanás brinca consigo na rede social. na yo mpe mutu ozali wana agent spécial mpona koséduire bato na réseaux sociaux E tu que és o agente especial que utilizas para seduzir as pessoas na rede social, yeba ke nyonso te eza na lifuta na yango saiba que tudo tem a sua recompensa. nyonso yo ozosala Tudo que tu fazes, ata satana azofuta yo sikoyo mesmo Satanás que te paga agora, me yeba ke nzambe mpe saiba que Deus também lifuta na ye ezali há o seu salário. yango omoni ntango soki omoni mutu azolakisa yo mutakala na réseaux sociaux A pessoa que te mostra nudez na rede social, papa pambela ye na nkombo na yesu kristu expulsa-o em nome de Jesus Cristo. loba na ye nalakeli mutakala na yo mabe na nkombo na yesu kristu de nazareth Diga, amaldiçoa a sua nudez em nome de Jesus Cristo. oyo okoki koloka ngai te Tu não podes me po amaldiçoar. mutakala ezalaka sekele ya mutu A nudez é o segredo de uma pessoa. yango omoni adam Por isso que Adão na e a eve Eva, ntango baliembuma quando comeram fruto, basesanti ke bakomi mutakala viram que estavam nus me liboso na nzambe diante de Deus. bazwaki makasi babombi mitakala na bango Pegaram folhas e esconderam a sua nudez. yebisa ngai babombela nzambe mutakala na ndenge nini Por que queriam esconder a nudez de Deus? po nzambe nde mutu amonaka kati na biso Deus quem vê o dentro de nós. bible ezoloba na biso A Bíblia nos diz. dieu sent le cœur et le rein Deus sonda o coração e os rins. soki ye azotala mitema na bino Se Deus vê o seu coração, mutakala ya nani yango mutu akobomba quem pode esconder a sua nudez? me adam Mas Adão na e eve a Eva babomi mutakala esconderam a nudez. dini mpa soki tokeli spirituellement Uma parte de nós espiritualmente. na ide ya adam na eve Na ideia de Adão e Eva, bamonaki deyake mutakala na biso ezali maédition epai ya nzambe viram que a nossa nudez é uma vergonha para Deus. oke mutu moko te akoki komalizole nzambe Ninguém pode amaldiçoar a Deus. bango na makanisi na bango Eles em seus pensamentos. yango ozomona nzambe alakisi yango na nzela ya bana ya noe Por isso Deus mostrou, deu o exemplo dos filhos de Noé. mpo na nini O porquê bana os filhos bamoni mutakala ya papa na bango viram a nudez do seu pai. nzambe alakeli bango Deus amaldiçoou, papa na ou bango amaldiçoou, mabe amaldiçoou jusqu'à 4e génération até a quarta mpo geração. bamoni mutakala ya papa na bango Porque viram a nudez do seu yango pai. nalobi ke mutakala ya papa Por isso que a nudez do soki pai, ezalaki mwasi ya noe se fosse a mulher do mutu Noé amonaki mutakala na ye que viu a nudez de Noé, elingaki ezala nini sans effet seria nulo e sem feito. mpo nini mwasi na ye mutu amesana kotala mutakala Porque a wana sua mulher está acostumada a ver esta nudez. atalaka yango na mbetu Vê na cama, ntango basanganaka quando tem relações. eloyebake mutakala ya noe Quer dizer que a nudez de ezalaki Noé lipamboli mpo na mwasi ya noe era bênção para a sua me mulher. ezali maédition mpo na É bana a maldição para os ntango filhos. yo ozolakisa bana na yo mutakala Quando mostras a nudez aos seus filhos na réseaux sociaux na rede papa social, yo mutu ozotala yango tu quem assistes, pambela yango amaldiçoa. lobana modi mutakala oyo Diga amaldiçoa esta na nudez. nkombo na yesu kristu Em nome de Jesus ntango yo Cristo. ozomodi mutakala Quando tu amaldiçoas a omona nudez, mutu oyo atindi mutakala wana a pessoa que publicou esta nudez akobela hemoroide terá hemorroide, akobela hemoroide terá hemorroide, akobela maladi oyo terá esta ye doença mpo oyo asalaki mabe porque ele fez mpo mal, azolinga modiri yo porque procura te amaldiçoar. yango bamama na biso atanga kala Por isso que as nossas mães soki alinga antigas, modiri mwana se ye quiser amaldiçoar seu filho, akolongola bilambala tira a sua roupa, abandi kobeta começa a bater nos elingo seus loba yo pés, kobonga quer te dizer que não vais yo melhorar, eloko kosalama te tu não vais evoluir. epe esalami bongo E assim acontece. yango mutakala ya mwasi oyo ya mobali A nudez do homem e da mulher ezali na puder tem poder, ezali na tem puissance poder. yango moi ntango olongolaka deja mutakala na liboso ya mama Quando mostras a nudez diante da e mãe, mama soki amoni yango deja bongo quando ela vê, acompanhe ke masolo compreendeu donc eza na domination epai ya a papa dominação. oh mais soki yo omoni yango Se tu vires, oyebi ke ya papa na bino sabe
sabes que do seu pai, kanga misu fecha os seus olhos, kanga misu fecha os seus olhos, ozoyelakeli mabe te para que não sejas lefe ya amaldiçoado. komona mutakala ya mama na yo O efeito de veres a nudez oyo da sua akomona mãe, yango na whatsapp de ver no WhatsApp, na réseaux sociaux nas redes sociais, longola yango tire-o, opameli amaldiçoas olongoli yango e tira-o. kotala bato mibale bazosala mutakala Vê duas pessoas nus, oyo bazosala relation sexuelle estão a ter relações sexuais, ezalaka déjà malédiction já é uma maldição. yango omoni ke relation sexuelle A relação sexual basalaka yango kaka place moko ya chambre faz-se num lugar privado, ya kobombama escondido. tala ndenge yo ozozwa bamalédiction Como é que tu és oyo amaldiçoado? mutakala na ye ekoma komonana partout A sua nudez é visto em todo lado. satana nde moto akoma komodiki yo Satanás, quem começou a te amaldiçoar, yango ozomona nzoto na ezanga elengi o seu corpo não tem prazer. mari de nuit femme de nuit Maridos e mulheres noturnas bazokɔta mpe kaka na nzela ya mutakala na yo entram por meio da sua nudez. ntango kaka yo otiki mutakala na yo Quando largas a sua nudez, yango ozomona mingi por isso que vês basi muitas mingi vezes, bazotambola mitakala na nzela muitas mulheres andam nuas nas okomona ruas. bamari de nuit ne bafemme de nuit bakomi kokushe na bango na butu Maridos e esposas de noite que dormem com elas durante a noite. ngai esalemelanga Isto aconteceu com o doutor ntango nazalaka na mopagano quando ainda era pagão. mwasi nazalaka na ye A mulher que tinha, avant nayamba yesu kristu antes de receber a Cristo, kala deja antes tolali na butu dormiram, okomona mwasi wana vês que aquela mulher, alali ela dormiu. azosalaka ondie moto azolala na mobali Ela fazia como se estivesse a se deitar com um homem. okomonaka ngai nalobi oyo nini O doutor admirava, ela ficava como se estivesse a ser acariciada. yango ozomona ke e mosusu na butu ezalaka so moninga mpe alali lamuko otalaka ye Por isso, vocês os casais, quando o outro parceiro está a dormir, por vezes acorda para observá-la. me ntango nazotala ye Quando o doutor olhava para ela, natali ye boye bien olhou para ela, nalobi oyo eza eloko mosusu disse isto é outra coisa. mokolo mosusu nabengi ye Num dia chamou a atenção nalobi na dela, ye mama disse para ela, mãe, yo ntango yo olalaka tu quando dormes, ezalaka nini yango o que é que acontece? yo olalaka nazomona ondie motu moko ozolala na mobali mpona Tu nini dormes como se estivesse a ter relações, por quê? eresima mpe afungwami Infelizmente ela também, o bom é que ela abriu, alobi te disse não, nakomprenaka yango te ntango nalalaka não compreendo quando eu durmo. afinali Afinal, nayebi kokomprendre ke o doutor mwasi compreendeu, wana amelaka masanga mingi te ela não bebia muita cerveja, abimaka mingimingi na butu ela saía muito de noite. bilamba mwasi wana bandaki kolata As roupas que ela vestia, soki otali ye mozolobake azalaka nde kaka mutakala se tu vê as roupas que ela vestia, tu dirás que ela anda nu. dako ndenge aza na banzoto yango O corpo que ela tinha, sikoyo azolata biloko wana oyo ya pete wana ela vestia coisas frágeis. me nga mona alobi te O doutor dizia não, mwasi na nga akoki kozala boye te a minha mulher não pode ser wana assim. kutu na epoke nayebi ku nzambe te Na época que o doutor ainda não era yango cristão, ozomona eza na bato mosusu há muita gente ayebi nanu nzambe te que não conhece a Deus, me conscience ya nzambe ya bonzambe ezotambola kati na ye mas a consciência da divindade anda com ele. ezolinga kolakisa ye ke mabe yango oyo malamu yango oyo Mostra para ele isto é o bem e isto é o mal. yango ozomona bamisusu bapaye bazobakenda kokende osala na eglize na bino kuna nini Os pagãos por isso dizem o que é que eu vou fazer na sua igreja. po nini ye moko amonaka azala na comportement déjà bien Vê que já tem um bom comportamento. mon frère Irmão, oza payen tu és pagão, ondimele na yesu kristu ainda te não cresce em Jesus okoki Cristo. kozala na comportement malamu Pode ser bom mais comportamento sans jésus christ sem Jesus Cristo. elingi olobaka ya nul ya rien Quer dizer que não há nada. soko oyambi nanu yesu kristu te Se ainda não recebeste Jesus etant Cristo que sauveur et seigneur como Senhor e na Salvador bomoi na yo em sua vida, ata osalaka bolamu ndenge nyonso mesmo fazendo bem de uma maneira, oza kaka na piège ya satana estás sempre na armadilha de Satanás. satana kosaka na yo ere nyonso Satanás brincará consigo o tempo todo. satana abangaka kaka baoyo bazalaka na yesu kristu Satanás teme apenas aqueles que estão em Cristo, oyo bandimelaka yesu kristu de nazareth aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. o bango wana bazali deja bana ya yesu kristu Eles já são filhos de Jesus Cristo, eya na butu vindo de eya noite, na moi vindo de dia. yesu kristu aza kati na bango Jesus está neles. yango nalingi nalobela yo Por isso queremos te dizer, mingi bamari de nuit muitos maridos na noturnos bafami de nuit e esposas ezokotela noturnas mpe bato entram na vida das pessoas mpo na kotikala mutakala devido de estar nus. mari de nuit ezali
O que é o marido ezali noturno? milimo ya mabe, São maus espíritos. milimo oyo satana Espírito que Satanás, yambo ya kobenga na ye na likolo por ser expulsado dos céus, epa na nzambe na bomoi, em Deus vivo, akiti na se e desceu cá na kokita terra, na se descendo cá na terra, akitaki na baoyo bandimelaki ye desceu com aqueles que creram nele. bamilimo wana E aqueles bango espíritos, nde mutu bazali kosala eles quem fazem, baza kotambola mpe na banzela andam num caminho. mosusu ntango bamoni yo mpe olati bien te Se mutakala verem que tu também estás nu, balobi dizem, ye moko afungoli porte ele é invulnerável, siko abriu a biso porta. tosala nini O que nós devemos fazer? yango omonaka mibali misusu Por isso que os outros homens, akotala yo na miso moko ndi alinga lia yo ele te olha com um olhar que quer te devorar. yo ntango yo omoni bongo Quando tu vês assim, obi tondo otanga bongo mpo ya nini diz, Senhor, me olhas assim porque alobi ye nasepeli na yo diz, gostei de ti. ofe asepeli na yo te Afinal de contas, ele não gostou de ti. na mondi oyo ye awutaki Do mundo de onde ele veio, bayebisi ye disseram-lhe, mpo ozwa pouvoir na yo para que tens o seu poder, esengeli kaka é preciso, soki otali kaka mwasi oyo aza motakala na se balabala olhares uma mulher nua na rua, biso milimo wana tokokɔta kati na ye nós vamos entrar nele, tobanda kolala na ye mikolo nyonso vamos nos deitar com ele a tobanda todos os dias, kosaka na ye mikolo nyonso vamos ter relações com ele a todos os yango dias. mari de nui Por isso que marido noturno, esprit ya mabe maus espíritos, bazotambola mpe na balabala andam também nas ruas. ozofungola bango porte mpo na motakala na yo Tu abres a porta para a sua nordeste, olati jipe epasuka ti koto ya sexe vestiste uma saia ou um vestido que é rasgado até quase aqui, olati elamba vestiste uma roupa, kote ya voisin na ye vimbi o lado na direção da sua vagina está cheio. mpona nini ozoninga olakisa bato ke voisin na yo eza ya monene Procuras publicar a sua vagina que é grande, olati bilamba vestiste, olati string ekoti ti na nzela ya masoko a sua cueca entrou até lá no ânus, bato nyonso e todo mundo bazomona kweka ndenge ekoti vê do jeito que entrou a bazomona cueca, masoko ndenge ezolakisama vê como as nádegas estão a ser yebisama ntango publicadas. bazobenga baesprit mabe Quando chamam os maus espíritos, esprit mabe os maus espíritos azangi kaka sexe não tem, lhe falta apenas sexo, mais mas aza na misu tem os olhos, aza na makambo nyonso tem tudo. mais sexe kaka nde mutu azangi Falta apenas o cela sexo. veut dire que Quer dizer que ye soki amoni yo otikali mutakala se ele vê quando estás nu, lokola oza mwasi já que és ye mulher, mpe ele também akoya entrará, olati nzoto ya mobali mosusu veste o corpo de um outro homem, abandi kokushe na yo kaka na butu começa a wana se deitar consigo naquela yango noite. ozomona Por isso vês, mibali bakimaka yo kaka os homens te fogem, bazembe elongwaka yo kaka as gravidez saem, osalaka 1 mois fazes um mês, 9 mois 9 meses, odi oboti okomi kitoko makasi ficas muito bela como se acabasse de mabele dar a nde luz. ezobimisaka bamai Os seus seios dão leite, mama ozokomprendre te não ke compreendes eza na baporte que há portas, baporte ya mutakala na yo portas da sua nordeste. yango Por isso, yo mutu otikaka bakota tu quem deixaste com que mama eles milimo mabe entrem. bazali nani Quem são os maus espíritos? mari de nuit femme de nuit baza nani Marido e esposas noturnas são quem? soki tozali bafemme de nuit Se falarmos esposas soki tozali noturnas, bamari de nuit esposos wana noturnos, tolinga topesa bango elembo ya mwasi to mobali procuramos dar símbolo de um homem ou de uma mais mulher. en fait Mas afinal, baza nde baesprit mabe são maus oyo espíritos bayaka que vêm mpona koya kobebisa sexe na yo para destruir o seu sexo. mpo bayebi na nzela ya sexe Porque sabem por meio do sexo yango nde yo okozwa lipamboli é que tu terás a bênção, yango nde okozwa mwana receberás o filho. na nzela ya sexe Por meio do sexo, yango nde okosepela na libala na yo vais te agradar com o seu yango casamento. nayebi so il faut faire très Por attention isso dizemos, deves ter muito cuidado. fais très attention mon Tenha frère muito cuidado, ma irmão. sœur Irmã, même yo mpe mobali mesmo tu, homem, ozolata bilamba otiki tolo nyonso polele vestes, mostras todo o seu peito fora. yo ozokasa teke basi mpe bakweyaka Pensas que as mulheres são seduzidas. mibali basi mpe bakweyaka As mulheres também são ye seduzidas. bangoka eza mpene baesprit ya mabe oyo mpe bakweyaka Há maus espíritos que são seduzidos. atali bote na yo ya tolo Vê a beleza do seu peito, bapwali na yo dos seus pelos. alobi te Vem, dizem, oyo aza não, mobali este é homem. aye mpe na butu Vem também de noite. lokola opesana kotala mingi bareseau sociaux Já que estás acostumado a entrar nas redes kotala sociais, mutakala vê no Nordeste, alati elongi ya vizinha
vestir o rosto da sua vizinha. aye Vem, apesi yo beijo na ndoto te beija no sonho. yolobi te ezanga vizinha Dizes, não é a minha vizinha. lokola asepelaki na nga Já que ela se apaixonou oke comigo, lobi amanhã lobi nakolobela ye eu vou falar com ela. vizinha Vizinha, eu sonhei pra ti j'ai sonhé avec toi. e naloti yo Eu sonhei consigo. naloti yo si kitoko mwasi na Sonhei que nga és uma bela mulher, a mulher da lokola minha bato ebele vida. baza na bososoli te Já que muitos não têm a sabedoria e compreensão, bondimeli kaka bandoto atoa creem nos sonhos falsos, alobi te wana eza benediction ya nzambe diz não é a bênção de Deus. omoni te ndoto ezolakisaka nzambe nde moto alakisingaka mobali na nga Não vejo que o sonho que mostra que ele é o meu marido. nzoka nde esprit mauvais Afinal de contas, o mau espírito akoti entrou. mpo nini Por quê? akosedizwi ye Para te seduzir, abebisa sexe na yo para destruir o seu yango sexo. omoni sexe no etelemaka Por te isso que és impotente. ntango ozwi deception Quando tomas a mpo decepção, bolingo wana ezalaki communike na esprit mabe esta paixão era comunicada por mau espírito. olobi na kolinga esi basi te Diz, não vou amar mais as mulheres. semie na bana kose masturbe na nga É melhor me masturbar. mpo nazwi badeception ebele Porque tive muitas decepções. te nalingi su basi te Já não quero mais basi mulheres. baza mabe Elas são más. surtout basi ya angola Principalmente as mulheres de ya Angola. kisasa balingika E mbongo Kinshasa querem apenas dinheiro. ya poto kaka bavantage tu vois que moi je suis Da Europa tem apenas vaidade. Dizem, não vês que eu sou. kaka ngai Eu. ya baluba kutu te As Valuba não. na basi yango nalembi bango Me cansei destas mulheres. soko olingi yaka lelo mama opesanga unité Lhe amaste hoje. E ela também pede saldo também hoje. basi yango baza bainteresse na mingi São muito interesseiras. te semie kutu na bana kose masturbe na É nga melhor me masturbar. po Porque nakima gastu para me fugir o gasto. naliaka mbongo na nga nga moko Para me gastar o meu dinheiro. te mon frère Não, irmão. te ma Não, soeur irmã. mbongo na yo O seu dinheiro esengeli é preciso olia yango na mutu que gastes com alguém. yango Por isso, nzambe alobi Deus disse: Adam Adão, Adam il n'est pas bon que tu manges ton argent não é seul bom que gastes o seu dinheiro sozinho. il n'est pas bon que tu cites la télévision Não é seul bom que vês a TV sozinho. il n'est pas bon que tu travailles Não é bom seul que trabalhes il sozinho. faut que je te crée É preciso te criar une Ève uma Eva. une Uma Ève Eva. maman Mãe, déception nyonso yo ozwa toda a decepção que tiveste na nzela ya mobali por meio do homem yango te moto eyelakisa oke okoma lesbienne não significa que deve ser lésbica. oloba te Dizer não, nazwa déception epai ya mibali ebele fui decepcionado em vários homens. yango nakomi koprefere Por isso que prefiro nakushe kutu na moninga na nga mwasi me deitar com uma mulher igual a mim. non mama Não, mãe. justice oyo ozosala O que tu estás a fazer, papa justice oyo a ozosala justiça que fazes eza ya yo é sua. nzambe azomona yango te Deus não vê. nzambe lokola alobi Deus já que disse kilesibienne eza mabe que ser lésbica é mal, homosexuel eza mabe homossexualidade é mal, masturbation ezali mabe masturbação é mal, komela kisi mpona kosala sexe eza mabe tomar pílulas para ter relações sexuais é mal, koevite bazeme eza mabe evitar a gravidez é mal, kotala bapornographie eza mabe assistir à pornografia é mal, cela veut dire eza mabe quer dizer que é mal, eza tout d'abord é tudo, ezobebisa nani yo moko destrói a ti oyo mesmo, ozali temple ya nzambe que és o templo de Deus, ozali temple ya nzambe mama loba és o templo de Deus. okoki kosala makambo koleka bonyama Não te podes fazer algo pior que um animal. changer Mude. mari de nuit Marido noturno asakani na yo mingi brincou muito consigo. esprit mauvais Os maus espíritos asakani na sexe na yo mingi brincaram muito com seu loba sexo. te Diga não, c'est fini acabou. sexe na ngai mobali O meu sexo, nakosala su masturbation te não praticarei mais a ata masturbação. nazalaka soda Mesmo eu sendo polícia, nazalaka na front eu era fá. nord Não, naboya yango nego. esengeli sexe na nga É preciso que meu sexo ezwa mwasi na nga moko receba para minha própria mulher. esengeli sexe na nga ya mwasi É preciso que o meu organismo ezwa mobali na nga moko que atinja apenas o meu marido. quel que soit badéception Apesar das decepções, vie a ezocontinue vida continua. mama ko bomiboma te Não te suicida. bomiboma Não te te po suicida. baboyaki
bayeki yo porque te negaram, mpo balingaki yo te. porque não te amaram. Nzambe nde moto alobaki ke bokabwana. Deus quem disse para que se separem. Nzambe alobi na circonstance Deus nyonso disse em todas as circunstâncias. ye nde moto É azopermettre. quem permite. Obeti libaku Tropeçaste, okweyaki caíste, pupola sacuda, ozokaki te feriste, tia kisi na pota. ponha um remédio na ferida. Vie ezokontinue. A vida continua. Vie ezokontinue. A vida continua. Okufeli mwasi. Perdeste a sua mulher. Vie ezokontinue. Apesar de ela falecer, a Ata vida olingana continua. kindenge nini. Mesmo se amando como, Vie ezokontinue. a vida continua. Okufeli mobali. Perdeste seu marido. Abandaki kopesa yo bambongo. Dava-te dinheiro. Ebele. Muito. Te. Não. Nzambe alobi. Deus disse, Ye akufi. ele morreu. Me mosusu azali. Mas há outro. Vie A ezokontinue. vida continua. Ozwi déception na église. Tiveste decepção na Elingi igreja. oloba te kombo ya Yesu Kristu. Não significa que deves Oloba negar te na Jesus mokota Cristo. so église te. Não, não entrarei mais na igreja. Non mama. Não, mãe. Problème na yo ezali yaki ya paster te. Seu problema não é do pastor. Problème na yo ezalaki évangéliste O te. problema não foi Yango evangelista. nde etindi yo boye église. Que te levou a Ça n'existe pas. Não existem. Oyo eza koexiste. O que existe Ezali nde baesprit mabe. são os espíritos. Bango nde balataka nzoto ya mobali. Eles quem vestem um corpo do homem, Balataka nzoto ya mwasi. vestem um corpo da mulher Mpo babebisa sexe na yo. para destruir o seu sexo. Mpo bayebi ke sexe Que sabem que sexo, sans libala sexe eza te. sem um casamento não há relações sexuais. Libala moko te koki kosalama sans sexe. Não pode haver um casamento sem ter relações sexuais. Mais sexe yango Mas a relação il faut sexual ezala sexe opposé. deve ser oposto. Cela veut dire sexe ya mobali Quer dizer, sexo do homem na ya mwasi. e da mulher. Yango tozobenga mari de nuit femme de nuit. Por isso é que chamamos esposo e esposa noturna. Tokomi awa na suka. Chegamos ao fim, Mais tosisi te. mas não acabamos. Kabola epo ya baninga. Partilha com seus amigos. Kabola Partilha. baoyo mingi bayebi mari de nuit femme de nuit te. Aqueles que não sabem, homens Pensa e bango mulheres yango. noturnos, partilhe para eles. Lakisa bango ke bango moko nde bazali baporte. Mostra para eles que eles não são a porta. Mpo na nzela ya kozanga kobota mpe. Por falta de não dar a luz. Ezali mpe moko ya bamari de nuit soko oza na bango. É quando os homens noturnos, Ntango yo oza na bango. quando tens os homens noturnos, Ozobota na butu. tu nasces de noite, Mama na moyo ozolibala wapi. durante o dia, como é que vais casar? Na moyo okozwa bana ndenge nini. Durante o dia terás filhos como? Tala mobali wana promete yo mbongo richesse Aquele homem que ebele prometeu alobi muita we riqueza. bota. Disse, nasça, Yo moko olobi oke kosambela nada. tu foste orar mais nada. Okomprendre sikoyo ke nga nafungoli yo. Compreendeste que o doutor abriu para si. Yaka pozwa solution na yo. Venha para que tenhas a sua Biso solução. a hôpital mbongo. Aqui no hospital é preciso dinheiro. Soki oza na mbongo te. Se não tiveres dinheiro, Zela église ezosalama kuna. espere lá na igreja. Zela église ezosalama. Espere, Zela. espere, Zela. espere. Tiango mpe na mabondeli. Ponha em oração. Tiango na mabondeli. Ponha em oração. Tiango na mabondeli. Ponha em oração. Yesu Kristo asunga biso. Que Jesus Cristo nos ajude. Atalisa biso place nini ya kotia. Que nos mostre onde Même meter. yo ozali na place. Mesmo tu está no Place ya lugar, munene. um bom lugar. Tozoluka baplace ya baviana. Procuramos lugar nas Bakote vianas, kuna musika. noutros lugares Place ya distantes. munene oza nango. Um lugar grande que Pesa tiveres. yango mpo na Yesu Kristo. Dê por Jesus Cristo. Okomona ndenge nzambe akorepondre yo. Verás como Deus já te deu. Ozali wana oso obote na centre oyo. Estás lá nas sextas através desse centro. Oyebi kozwa deja lipamboli ya mwana. Já recebeste a bênção do Filho. Mais pesa esika. Dê um lugar. Nzambe akopambola yo. Deus te abençoará. Tokangi miso tobondeli. Fechamos os olhos para Na orar. nsima ya mateya oyoki. Depois desta pregação que eu vi, Oyoki Saint-Esprit ndenge asaleli yo. ouviste como o Espírito Santo te Ndenge serviu, alobeli yo. como te disse. Ocomprendre mari de nuit, femme de nuit. Compreendeste marido e esposa noturna. Ocomprendre l'esprit ya mabe. Compreendeste maus espíritos. Bondela Ore, na libondeli oyo. siga esta oração. Nzambe nayoki yo. Deus, ao te ouvir, Nayebi sikoyo mari de nuit azali nani mpe sei femme de quem nuit é aza nani. o homem e a mulher noturna. Mais Mas nga mutu nafungolaka baporte na kolata na ngai ya mabe. eu quem abrir as portas por meio da minha má forma de se vestir. Yango mibali basakana na nzoto na nga. Por isso que os homens brincaram com o meu corpo. Mpe bakenda batikatika nga na babana. Foram e me deixaram com filhos. Misusu mpe nanu naboti mpe te. E ainda não nasci. Na libala ya malamu boye ti sikoyo kobota eza te. Num bom casamento como esse, mas não consigo Kasi nascer. nzambe lokola na comprendre. Deus, já que eu compreendi, Yango natatoli. por isso que eu confesso, nalobi kolo limbisa nga. digo, Senhor, perdoa. Nelateli na ngai mabe. Na minha
má forma de se vestir, kotala baporno ere nyonso assistir a pornografia o tempo Limbisa todo. ngai. Perdoa-me. ekosala lisusu te Não há mais de acontecer na bomoi na ngai na minha vida. loba nkolo yesu Diga, Senhor Jesus, yaka na bomoi na vem ngai em minha vida. nafungoli yo motema na ngai Abre o meu coração vanda para si. kati na bomoi na ngai Viva em minha vida. zala na ngai Esteja comigo. otelemaki mpe mingi na porte Estiveste muito na porta. obetaki mpe mingi Bateste muito. ngai nafungoli Eu abri a porta. kota Entra. vanda Viva. lia na nga Coma comigo. lala na nga Durma comigo. tambola na nga Ande comigo. mari de nuit femme de nuit Homem e mulheres noturnas. dehors Longe. na bomoi na ngai lisusu te Não mais em minha na vida. kombo na yesu kristu Em nome de nazareth Jesus Cristo de Nazaré. nde tobondeli Assim oramos. merci Seigneur.